Atlético no planejamento da sua janela de negociações, né? Teremos nessa pausa de Copa do Mundo negociações de jogadores e o Atlético preocupado com a situação, especialmente do meio para frente, né? Tem muitas questões a serem resolvidas, lacunas no elenco e que podem ser ampliadas. Antes de chegar nesse aspecto, a gente trazia ao longo da semana, né, que o Atlético vai adotar uma postura muito parecida com aquela que aconteceu na última segunda-feira, concretizando uma negociação tanto quanto mais sigilosa, sem alardes e sem compensação financeira. Isso indica que o Galo está em busca de oportunidades no mercado em que possa, né, fechar contratações de jogadores que estão livres ou próximos de romper contrato com suas equipes para que não onere muito a sua já abalada folha orçamental desta temporada de 2026. Olha só, depois da contratação do Léo Duarte, o foco continua sendo, né, o sistema defensivo para saber até que ponto o Atlético vai poder contar com o Ivan Romano no segundo semestre, para saber também se virá um zagueiro para atuar pelo lado esquerdo, como a gente discutia ontem aqui na TBB. Agora, em relação ao meio-campo, primeira situação envolvendo especulações é aquela que já se arrasta há cerca de 2 semanas. Por mais uma temporada volta-se a falar em Fred, né? Volante do Fenerbahçe, que precisaria de um acordo, uma compensação financeira, de repente uma rescisão lá na Turquia, para que pudesse voltar a jogar no Atlético já a partir desse meio de ano, já que acabou lá a temporada, mas ele ainda tem 1 ano de contrato. Aí, Cirilo, chegamos aos meio-campistas e aí há uma grande interrogação e um fato novo que a gente vai destacar aqui na TBB, 6h18. O fato novo é que surgiram nas redes sociais, especialmente, muitas especulações envolvendo o nome do meia Izep. É um armador que surgiu nas categorias de base nos últimos anos, até com certa pompa, né, com muito destaque, mas um jogador que ainda não teve uma grande sequência de jogos no time principal do Galo. Atuou em algumas partidas nesta temporada com o Sampaoli no campeonato estadual, especialmente naquele esquema de jogos fora de casa do Campeonato Mineiro. Mas o Izep publicou uma foto ontem na sua rede social em que estava jantando em Milão, na Itália. E muita gente começou a especular o que estava acontecendo, né? Nós trouxemos o itatiaesporte.com.br com o Alexandre Henrique, com o Rômulo Giacomin, que o jogador estava apenas buscando o passaporte italiano, né? E por isso fez essa viagem à Europa. Falamos aqui, né? Igor Gomes, com interesse do Bragantino, ainda não há uma proposta oficial, mas ela pode pintar a qualquer momento. Jogador que ainda está apto a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A por outra equipe. Situação também no meio-campo relacionada à possível saída. Agora, permanências, né? O Atlético fecha essa primeira parte de temporada com o Bernard em alta e com o Vitor Hugo se recuperando de uma lesão e também, né, como um dos principais jogadores, inclusive, desse time atleticano. Permanências. Gustavo Scarpa, por sua vez, teve o nome ventilado em outras equipes. No entanto, a sensação de permanência começa a aumentar a partir do momento dessa lesão, da artroscopia. Vamos observar o que vai acontecer. Sobre todos esses pontos, essas situações, as incertezas surgindo com relação a uma condição importante que é o de armador do Galo. Se tem jogadores se destacando em outras posições e funções, essa em específico passou por grandes reviravoltas com o Eduardo Domingues. Se a gente for lembrar, começou armando o time com Scarpa e Vitor Hugo, né? Armando, ele tinha o Maicon, o Alan Franco, o Vitor Hugo fazendo uma espécie de um terceiro homem, mas junto ainda ao Scarpa, mas não deu certo. Hoje o titular, quase que indiscutivelmente, é o Bernard nessa função. É verdade. Edu, como é que você encara esse setor de meio campo do Atlético? Tem muitas incertezas, tem certezas também, né, Edu? Eu tenho falado aqui, Cirilo, que do meio pra frente custa caro. É o mais caro do futebol, é quem dá o último passe, é o responsável por fazer gols. Se você tá passando por um momento delicado, sabe o que ameniza o seu momento? Gol. Você fazer gol. Se você está precisando de resultado, o resultado vem com gol. Se você está precisando melhorar o desempenho, a melhora do desempenho ela vem muito em função do gol. Então, o Atlético ir ao mercado
e fazer como fez, trazer um zagueiro livre no mercado, com uma idade relativamente muito boa, que são os 29 anos, o auge da carreira de muito jogador, num setor que há necessidade de reforços, como é o setor defensivo, e dentro do discurso de um clube que não pode investir tanto e para o sistema defensivo consegue um modelo que é atraente, né? Você tem um mercado, o jogador está livre, você não precisa desembolsar uma grana na hora para contar com o atleta. Agora, do meio para frente, eu acho que é fundamental. Se o gol te alivia tantas coisas num time de futebol, é obviamente que ele vai te custar caro. E aí o Atlético provavelmente terá que investir. E para investir do meio para frente, também precisa abrir espaço na folha, principalmente daqueles atletas que custam caro, não estão sendo aproveitados e não estão sendo aproveitados porque não estão entregando para serem aproveitados. Aí é o caso do Hulk, que já saiu, do Dudu, que ainda está no time, e já entregou em determinado momento, mas há muito tempo está muito aquém do que vale e do que entrega. A mesma coisa vale para o Scarpa. O Bernard, que não vinha entregando, hoje está entregando bastante. Ele está justificando uma permanência, fora os outros. Então, eu acho que o Atlético do meio para frente, sim, precisa abrir espaço na folha, principalmente com esses dois nomes, Dudu e Scarpa. Se ficarem a entregar, maravilha, mas vai apostar? Vai pagar para ver? Pagar para ver, pagar tá pagando, né? Então eu não faria, eu tentaria dar um futuro em outro lugar para esses atletas. Para aí sim, você poder fazer um investimento que eu repito, o passe para gol e o gol custam caro e na folha tem um espaço para trazer esses atletas que podem resolver muitos problemas para você dentro de campo entregando gols. O Everson é o atleta de elite das grandes ligas no futebol internacional que mais atuou, que tem mais jogos e mais minutos no ano de 2026. Everson tem, por exemplo, mais partidas do que jogadores que atuaram até a reta final da temporada europeia. A gente sabe que tem um fator importante de calendário nisso tudo, né? No segundo semestre da temporada europeia, que acontece normalmente de janeiro a junho ou fim de maio, os jogadores muitos times já estão eliminados de copas domésticas ou mesmo as competições continentais e acabam jogando menos. E, por outro lado, o futebol brasileiro vive o período de competições regionais, além do início de Copa do Brasil, de competições continentais também. O Everson chegou a 36 jogos nesta temporada de 2026. Ele é seguido pelo Flaco Lopes, do Palmeiras, que também tem 36 partidas. Só que o atacante do Verdão fez uma partida pela sua seleção, né? Jogador que entrou aí no radar, vai disputar a Copa do Mundo. O Flaco, ele fez uma partida a menos em relação a clube. Se tivesse o Everson lá na seleção brasileira, talvez ele tivesse nesse páreo aí com ainda mais jogos isolado nesse quesito. Mas tem pouco mais de 100 minutos a mais, né? Uma vez que é o goleiro, o jogador de linha do Palmeiras foi substituído algumas vezes. São seguidos de perto pelo Gyökeres, atacante do Arsenal, que tem 35 partidas na atual temporada. É que o radar da seleção brasileira ele tem um probleminha para entrar em Minas Gerais, já de alguns anos. A hora que tá chegando na fronteira com outros estados, ele não entra, ele não consegue entrar em Minas Gerais. Você vê que o radar da Argentina vai em São Paulo. Vai. Mas o radar da seleção brasileira, quando é Minas Gerais, ele encontra uma nuvem que não deixa ele detectar nada, já de alguns anos, principalmente quando o assunto é goleiro. Há uma certa restrição. O Everson é o cara que não dá espaço, né, Edu? E por mérito dele também, né? Convenhamos. Ele é o fominha e joga demais, né? Tá vivendo um momento espetacular, eleito o melhor em campo em vários desses 36 jogos que o Pedro Abílio citou, inclusive dessa temporada. Inclusive o último. A gente tá falando dessa temporada, porque se pegar a última temporada, 2025, 2024, também dos jogadores mais importantes do Atlético, protagonismo absoluto, liderança remanescente do melhor Atlético dos últimos anos, né, de 2021, enfim. É um cara muito acima da média, não à toa hoje existe uma discussão de Everson entre os maiores, melhores goleiros da história, para muitos o melhor e maior goleiro da história do Atlético. O Atlético fez hoje a segunda partida do Campeonato Brasileiro Sub-17. Foi agora à tarde na Arena MRV, um pênalti convertido pelo Gomide, que foi sofrido numa jogada do Veneno.
e acabou sofrendo o empate na etapa final. 1-1 com o Red Bull Bragantino na Arena MRV, já tinha empatado com o Vasco no último domingo, 2 rodadas, 2 empates pelo mesmo placar. É a sequência inicial do time vice-campeão da Copa do Brasil, dessa vez no Campeonato Brasileiro. É isso, além da saída do Júnior Alonso e desse acordo anunciado pelo Atlético com o zagueiro Léo Duarte, o Galo pode ter mais movimentações no sistema defensivo. Bom, a contratação do Léo Duarte me pegou de surpresa e eu acho que a maioria das pessoas, torcedores e também comentaristas aqui de Minas Gerais, porque o Atlético paga 50 milhões em um zagueiro, faz uma movimentação do mercado super discreta, o que mostra que o Atlético quer trabalhar de uma forma seguinte: chega um, sai outro. Vamos trabalhar com quem está liberado no mercado e vamos trabalhar com quem está com final de contrato. Dessa forma, se eu trago um zagueiro para poder trabalhar na área do Ivan Roman, do Lianco, do Alonso, que saiu, será que o questionamento do Lianco não é válido? Ele já está no banco. Será que o Atlético vai colocar o Léo Duarte para trabalhar na titularidade ou vai colocá-lo para ficar no banco? E aí essa dúvida do Lianco eu acho super válida, né? Já que ele é um jogador que tem competência, dedicação e muita vontade para ser titular. Da minha parte, eu gostaria muito que o Lianco continuasse como titular nesse futebol que o Barba está à frente. Bom, as outras situações de meio-campistas criadores no time do Galo, né? Vitor Hugo, claro, um jogador que acaba de chegar, tá buscando reencontrar o melhor do seu futebol, depois de não ter sido muito utilizado nas suas últimas passagens, especialmente, né, o que aconteceu com ele vindo do Flamengo. Mas o Vitor Hugo teve uma lesão, acabou fora de uma sequência de jogos nesse último mês de maio, porém foi titular na última partida e mostrou que está totalmente recuperado. É um atleta que o Atlético conta por mais tempo, inclusive, devido a esse início muito promissor e por ser um jogador muito jovem também. Quem não estava em alta e chegou a ter o nome envolvido em especulações é o Bernard, mas este, ainda com contrato com o Galo, deve permanecer, visto que conseguiu uma reviravolta. Nos últimos jogos se tornou um titular absoluto do time do técnico Eduardo Domingues. Ainda no setor, o Atlético tem Igor Gomes e tem o Gustavo Scarpa. São situações distintas. Afinal de contas, o Scarpa está no departamento médico, passou por uma artroscopia no fim do último mês, o que pode atrasar algum tipo de negociação com outros clubes. Igor Gomes, por sua vez, já teve o interesse, né, manifestado pelo Red Bull Bragantino. Não chegou proposta oficial pelo que apuramos, mas a tendência é de que esse interesse se transforme em conversas concretas nos próximos dias. Situação aí dos criadores do meio-campo do Galo, até para saber se nessa janela o Atlético vai ter que buscar alguém. Eu nunca esperei do Igor Gomes ser craque do time, ser titular absoluto. Eu esperava do Igor Gomes, pra mim, aquilo que ele entregou no Atlético, jogador de composição de elenco. O problema é você ter que contar com o Igor Gomes pra ser a solução, e muitas vezes ele foi essa figura, pra ser a solução do time, e tá longe disso. Se a gente pegar aí no ano de 2021, o Atlético que ganhou quase tudo, não era um elenco só de craques. Tinha uma galera ali que era de composição. Johan, Natan Pescador. E o Igor Gomes, para mim, se encaixa nesse perfil. Só que muitas vezes ele precisou assumir uma responsabilidade que eu acho que ele não estava pronto para corresponder. Então eu não vejo muito sentido a permanência dele. E Bernard, né, Hugo? O Bernard, ele tá mostrando aquilo que a gente já esperava há muito tempo. É uma reta final desse primeiro semestre muito boa, em que ele conseguiu, de fato, ser um protagonista do time. E o que a gente espera dele é que ele mantenha isso, que ele possa assumir cada vez mais esse papel. Acho que o Bernard, tecnicamente, é muito bom, mas ele precisava de assumir esse papel de líder do time, de um cara que resolve jogos com gols, com assistências. Faltava mais números pro Bernard. Então, é um cara que eu acho que tem tudo para continuar e vai agregar bastante no segundo semestre. Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que curtiu o vídeo até aqui. Tamo junto. Peço o like de vocês antes de sair do vídeo, tá? Dá essa força aí pro canal. Pra quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Galo Noticiou, onde todos os dias tem notícia pra vocês. Então fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e, claro, peço aí o like de vocês para dar aquela força pro canal, tá bom? Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo sobre assunto Everson, né? Em relação ao Everson,
que está sendo aí muito falado, badalado nas redes sociais. Deixa aí seu comentário, o que você acha sobre isso. Fique à vontade, esse canal aqui traz notícia todos os dias e aqui ele foi feito para atender todos vocês, torcedores do Atlético Mineiro, tá bom? Muito obrigado pela preferência, tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!